Bom, como vimos no vídeo anterior, a suspensão contratual e a redução de jornada e de salários ficaram flexibilizadas, ou seja, menos burocráticas. Neste vídeo em específico, eu vou tratar da suspensão contratual e em outros vídeos estarei tratando da redução de jornada e salário, do valor do benefício em ambas as hipóteses e outros temas relacionados às medidas implementadas pelo governo neste período durante a calamidade pública que se relacionam com direito trabalhista. Na suspensão contratual, o empregado deixa de trabalhar, mas também deixa de receber. É importante dizer que a suspensão contratual não é uma inovação do governo atual, não. Ela já estava prevista na legislação trabalhista em hipóteses específicas. Mas agora, a suspensão contratual pode ocorrer exatamente em função deste decretado estado de calamidade pública. Além disso, na suspensão contratual, o empregado deixa de trabalhar, mas também deixa de receber. Acontece que nesse momento em que foi autorizada a suspensão sob regras mais flexíveis, para fazer frente a essa ausência de obrigação por parte do empregador de pagar salário no período da suspensão, o governo instituiu um benefício, que é o chamado Benefício Emergencial de Preservação de Emprego e Renda. Então, nós temos aí uma suspensão contratual custeada pelo governo. Mas, afinal, o que de fato é a suspensão contratual? A suspensão contratual ocorre quando, temporariamente, o empregado deixa de prestar serviços, ou seja, cessa a prestação de serviços, e o empregador deixa de pagar salários, deixa de pagar a remuneração do empregado. É sempre uma condição temporária, o vínculo de emprego fica mantido e quando finda o período de suspensão, o contrato de trabalho é retomado, ou seja, o empregado continua sendo empregado, o empregador continua sendo empregador, não há que se falar em rescisão contratual. Mas vamos agora ver quais são as características da suspensão contratual que pode ser aplicada aos contratos de trabalho durante este período de calamidade pública. A primeira característica dessa suspensão contratual custeada pelo governo é que ela só pode ser aplicada aos contratos durante o período de calamidade pública, mais precisamente após a entrada em vigor da medida provisória, ou seja, após o dia 1º de abril, que foi quando a medida provisória foi publicada e entrou em vigor. A segunda característica é que a suspensão contratual é facultativa, ou seja, nenhuma empresa está obrigada a suspender os seus empregados. A empresa tem outras opções, ela pode rescindir, ela pode conceder férias, ela pode antecipar feriados e, claro, pode suspender os contratos. Além disso, essa facultatividade, ela diz respeito a ambos os sujeitos da relação empregatícia. Então, nenhum dos dois, nem empregado, nem empregador, está obrigado a aceitar suspensão contratual. Ela deve ser negociada, ela deve ser acordada. A terceira característica diz respeito ao tempo que essa suspensão pode perdurar. Eu já falei que a suspensão contratual ela tem como característica ser sempre temporária. Durante a calamidade pública, inicialmente o governo estabeleceu um período máximo para esta suspensão contratual, que é de 60 dias, e esses 60 dias podem ser fracionados em 2 períodos de 30 dias. Vamos ver agora quem pode celebrar a suspensão contratual? Podem celebrar a suspensão contratual empregados seletistas. E nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de empregado urbano, empregados domésticos, empregados intermitentes, empregados com jornada parcial e também os aprendizes. Não estão autorizados a fazerem uso da suspensão contratual os órgãos públicos, as empresas estatais e os organismos internacionais. Além disso, algumas empresas só poderão suspender os contratos dos seus empregados se, juntamente com a suspensão, acordar uma ajuda com
compensatória mensal, mas isso eu falo logo. Além disso, a adoção de suspensão contratual não pode deixar de resguardar e de garantir a continuidade de serviços que são considerados essenciais. É o caso, por exemplo, dos bancos, dos supermercados, de transporte público, conforme está aí previsto em 2 legislações. A suspensão contratual depende da remuneração do empregado? A resposta é não. A suspensão contratual independe da remuneração do empregado, mas eu vou explicar porque isso tem gerado muita confusão. O fato é que o valor da remuneração vai interferir na forma como a suspensão deve ser acordada. Algumas faixas salariais exigem que a suspensão contratual seja negociada por convenção coletiva obrigatoriamente. Existem faixas salariais que a própria medida provisória estabeleceu que dependeria de negociação coletiva. A própria norma que instituiu a suspensão contratual estabeleceu que, em algumas hipóteses, a suspensão contratual só pode ser feita mediante negociação coletiva. Podem ser negociados, mediante negociação individual, os contratos cujo trabalhador receba salário até R$ 3.135. E, além disso, altos empregados também podem negociar a suspensão contratual mediante acordo individual. E quem são os altos empregados? São aqueles trabalhadores que possuem diploma de nível superior e percebem 2 vezes o valor do teto da Previdência. Os demais contratos só podem ser negociados mediante negociação coletiva e isso, repito, por previsão legal na própria norma que flexibiliza a suspensão contratual. Então, trabalhadores que recebem mais que R$ 3.135 devem negociar a suspensão contratual mediante negociação coletiva. O que é isso, afinal? A diferença entre a negociação coletiva e a individual é que na negociação individual, o empregador e o empregado, diretamente, sem a intervenção ou a interferência de terceiros, podem livremente negociar a respeito da suspensão contratual. Já na negociação coletiva, caso eles tenham interesse na suspensão contratual, eles devem fazer isso através da participação do sindicato. O sindicato ele é instado a instaurar uma negociação coletiva e, como resultado disso, haverá a edição de um acordo ou de uma convenção. Mas, Lilian, isso não foi alterado pelo STF? Sabemos que o STF foi instado a se posicionar se de fato seria mesmo possível negociar a suspensão contratual mediante acordo individual. O STF foi instado a dizer se realmente a suspensão contratual poderia ser negociada mediante negociação individual. E o STF decidiu que sim, que neste momento, nessa situação de calamidade pública, as partes podem sim fazer a negociação da suspensão contratual mediante negociação individual. Mas cuidado, naquelas hipóteses que a própria norma, que a própria medida provisória já havia previsto que a suspensão só vai se dar mediante negociação coletiva e nada interfere a decisão do STF. Como celebrar a suspensão contratual com o empregado? A suspensão contratual é um ato bilateral e que depende, portanto, da vontade de ambas as partes. Naturalmente, a suspensão ela vai partir do empregador, uma vez que é ele quem detém o poder diretivo. O empregador que decidir pela suspensão contratual deve comunicar a sua intenção ao empregado com pelo menos 2 dias de antecedência para que se instaure aí a negociação individual entre eles. Obrigatoriamente, a suspensão contratual deve ser pactuada por escrito. Realizada a negociação para a suspensão contratual, seja ela pela via da negociação individual ou pela via da negociação coletiva, o Ministério da Economia deve ser informado no prazo de 10 dias a contar do acordo celebrado aí entre as partes. Além disso, os acordos individuais sempre
sempre devem ser comunicados ao sindicato da respectiva categoria. Agora, vamos entender quais são as obrigações do empregador para que a suspensão não fique descaracterizada. O empregador deve informar o Ministério da Economia no prazo de 10 dias, fazendo uso de canais próprios disponibilizados aí para tanto. Além disso, o empregador deve comunicar o sindicato no prazo de 10 dias e ele pode fazer isso por meio eletrônico. O empregador não pode exigir do trabalhador que ele preste serviços, ainda que em jornada parcial, ainda que à distância, por teletrabalho. De maneira alguma, o empregador pode exigir que esse trabalhador preste serviços. E o que acontece com o empregador que não cumpre as suas obrigações? Caso o empregador exija que o trabalhador com contrato suspenso preste serviços, ainda que em tempo parcial ou à distância, a suspensão ficará descaracterizada e, como consequência, o empregador terá que pagar a remuneração do trabalhador, mesmo que o trabalhador não tenha trabalhado. Nós vimos que o empregador deve informar o Ministério da Economia no prazo de 10 dias após a celebração do acordo. Caso isso não ocorra, o empregador também ficará responsável pelo pagamento da remuneração do trabalhador até que isso de fato ocorra. Caso o empregador informe o Ministério da Economia após o prazo, a data do benefício será fixada considerando a data em que efetivamente o Ministério da Economia foi informado da celebração do acordo. Nesse caso, quem ficará responsável pelo pagamento da remuneração durante este período é o empregador, ou seja, caso o empregador tenha celebrado com o empregado a suspensão contratual, mas não tenha comunicado ao Ministério da Economia, durante esse período que pender esta comunicação, ou seja, durante este período em que o Ministério da Economia desconhece a realização da suspensão, é o empregador quem ficará responsável pelo pagamento da remuneração. O Ministério da Economia só irá assumir a obrigação quanto ao benefício a partir da data em que efetivamente ele tiver sido comunicado da celebração da suspensão. Então, na prática, o empregador tem o prazo de 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia. Neste prazo de 10 dias, a data do início do benefício vai retroagir à data do início do acordo. Mas se o empregador ultrapassa esses 10 dias e informa, por exemplo, lá pelo 20º dia, é o empregador que ficará responsável pelos primeiros 20 dias e o Ministério da Economia, no caso, só irá conceder o benefício considerando a data em que foi efetivamente comunicado. Em ambas as situações, então, do momento em que o Ministério da Economia recebe a informação de que há um contrato suspenso, ele terá o prazo de 30 dias para fazer o primeiro pagamento do benefício. A primeira parcela sempre será paga após o período de 30 dias contados da informação prestada pelo empregador. E, naturalmente, o benefício só será pago enquanto durar o período de suspensão contratual. Outro ponto importante em relação à suspensão contratual é que ela não pode ser estabelecida por período maior que 60 dias. Então, este é o limite para a suspensão contratual. Se o empregador acordar a suspensão contratual para além deste limite, é ele quem ficará responsável pelo pagamento da remuneração, a menos que haja aí uma alteração superveniente da norma que assim estabeleceu, que limitou o período em 60 dias. Mas aí a gente grava um novo vídeo. A respeito do período de suspensão, o prazo é de 60 dias e este período pode ser fracionado em 2 períodos de 30 dias. Então, a depender da situação, o empregador pode optar por, ao invés de suspender o contrato durante 60 dias, suspender inicialmente por 30 dias, aguardar para ver como será o desenrolar das coisas e fazer uma nova suspensão por mais 30 dias. Lembrando que se ele fizer uma nova suspensão, ele terá que repetir todos os outros procedimentos.
comunicar o Ministério da Economia, comunicar o sindicato e também negociar isto com o empregado. Mas de que forma ocorre o reestabelecimento do contrato de trabalho? O reestabelecimento do contrato de trabalho pode ocorrer de forma automática, independentemente do período que foi pactuado, se cessar o estado de calamidade pública. Então, cessado esse estado, automaticamente, independentemente do período pactuado, o contrato será reestabelecido e o empregado voltará a prestar serviços e o empregador voltará a pagar salário. Também pode ser reestabelecido o contrato exatamente na data programada, na data que ficou acordada entre as partes. Se as partes acordaram uma suspensão de 30 dias e não renovaram esse acordo, o término da suspensão é exatamente na data pactuada pelas partes. Além disso, o contrato pode ser reestabelecido por vontade unilateral do empregador, é o que diz a norma. Se o empregador, num dado momento, não quiser mais continuar com a suspensão contratual, ele pode sim convocar o empregado para trabalhar. Nesse caso, basta que o empregador comunique o empregado sobre a sua decisão de antecipar o prazo contratado. Então, se o empregador resolve convocar o empregado para trabalhar, o empregado terá o prazo de 2 dias corridos para retomar as atividades. E qual o valor do benefício na hipótese de suspensão contratual? Suspenso o contrato de trabalho, o valor do benefício que o empregado fará jus será o valor do seguro-desemprego que este trabalhador teria direito se tivesse sido dispensado. Então, veja bem, o empregado não irá receber o valor de sua remuneração, o valor do seu salário. Ele irá receber o valor do seguro-desemprego que ele teria direito na hipótese de dispensa. E aí, fica para um outro vídeo a explicação de como é calculado o seguro-desemprego do trabalhador. Este vídeo foi útil para você? Você gostou deste conteúdo? Sua opinião é muito importante para mim. Dê o seu like, clique em gostei. Seu like irá me ajudar e juntos poderemos ajudar outras pessoas. Sua avaliação pode fazer com que o YouTube recomende este vídeo a outras pessoas. E se quiser ter acesso a mais vídeos como este, se inscreva no canal. Ative as notificações, você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Tem alguma dúvida? Quer aprender sobre outro assunto? Então deixe seu comentário. Se quiser me acompanhar mais de perto, me siga no Instagram, @LilianCunhaJu. Obrigada e até logo mais!